Boa noite a todos os irmãos do programa, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Líder do Vale de Sapucaia do Sul. Então, nessa noite a gente está aqui para compartilhar um pouquinho dessa mensagem do blog da TV Menorá, que fala conhecer e obedecer. Eu queria começar com um testemunho, porque há 7 anos atrás eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra e minha vida era muito distante de Deus. Então eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha conhecimento das escrituras, eu não tinha conhecimento do que Deus queria da minha vida, né? Do que Deus esperava de mim. Eu não tinha conhecimento do propósito pelo qual eu estava vivendo aqui nessa terra, né? Eu tinha os meus planos e as minhas convicções, e que não era o que Deus queria para mim. E através de uma pessoa, eu vim conhecer a palavra e eu vim saber que eu precisava de uma salvação, que eu precisava me aproximar de Jesus, que eu precisava conhecer quais eram os planos de Deus para minha vida. E aí começou um processo, né, de conhecimento das escrituras, de conhecimento da palavra. E eu lembro que quando uma pessoa me falou do batismo, que precisava de uma salvação, né, que nós precisávamos nos batizar, eu senti no meu coração que eu deveria obedecer aquela instrução de Deus, mesmo sem entender muito o que era, o que significava na época, mas eu senti que eu deveria fazer. E assim eu fiz. Então, eu me batizei e desde então começou uma caminhada com Deus, com conhecimento com a palavra de Deus. E eu posso falar assim para todos os ouvintes hoje que isso transformou completamente a minha vida. Porque a partir do momento que a gente começa a conhecer a palavra e a gente se dispõe para obedecer, para praticar aquilo que a gente conhece, aquilo que está ali escrito na palavra, ele se torna real. E eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Eu comecei a ver Deus agindo na minha vida como eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a ver Deus fazendo coisas que nunca tinha acontecido antes. Ele me dando experiências com oração, com a prática da palavra que eu nunca tinha visto antes, nem experienciado. Então eu comecei a ver que eu precisava conhecer e praticar aquela palavra e obedecer aquela palavra para que eu pudesse ver tudo que Deus disse se tornar real. E tem certas áreas da nossa vida que nós conhecemos com mais facilidade e nós praticamos com mais facilidade. Outras nem tanto. Uma questão mais difícil, eu creio que na vida de todos, né, é a questão do perdão. Então, existe um desafio para a gente vencer, umas barreiras para a gente vencer, porque quando nós somos ofendidos, injuriados, alguém nos maltrata, a nossa reação é de ficar com raiva, de ficar magoado, de ficar ressentido, ou até mesmo de se vingar da pessoa. Mas Deus nos pede para perdoar. E a partir do momento que eu consigo obedecer esse princípio de Deus, eu vou ver que essa obediência, esse princípio do perdão, não é porque o outro merece, não é porque eu vou ficar menosprezado diante da outra pessoa, nada disso. É simplesmente para o meu benefício, porque eu vou ter de volta a paz, a alegria na minha vida. Então eu vejo assim, a gente até dando um exemplo natural, né? Uma pessoa vai fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, né? Então ele estuda 5 anos, ele tem todo um processo de estudo, de conhecimento, de formação profissional, e quando chega lá no 5º ano, ele já precisa colocar em prática aquilo, ele precisa obedecer todas as instruções que ele conheceu, ele precisa aplicar aquilo na prática e precisa ser exatamente da forma que ele conheceu. Aí sim ele vai ver o resultado do trabalho, ele vai ver o resultado daquele esforço, né, durante o período de estudo, de conhecimento, se tornar real. Que vantagem teria, né, se alguém passasse ali 5 anos fazendo uma faculdade de medicina e não obedecesse todas aquelas instruções que foram ensinadas e não praticasse? Não teria fruto nenhum, não teria fruto de trabalho nenhum, né?
Então, da mesma forma é com Deus. Com Deus a gente precisa conhecer a palavra e a gente precisa obedecer, porque Deus diz que o código dele é perfeito, né? E não existe sombra de dúvida, e ele serve para todos, independente da classe, da cultura, não existe distinção, porque Deus escreveu esse código universal para todos nós conhecermos e obedecermos. Então eu faço um desafio para você que está nos ouvindo nessa noite a conhecer a palavra de Deus, porque Jesus diz que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, que ninguém vai até Deus senão através de Jesus. Também está escrito na palavra que todos nós precisamos de salvação, que a gente precisa crer em Jesus e nos batizarmos para sermos salvos, nos tornarmos filhos de Deus. Então, hoje que você que está nos ouvindo, se aproxime da palavra de Deus, conheça a palavra, coloque em prática, ore a Deus e peça o que você tem que fazer, o que você tem que mudar na tua vida. Talvez você já conheça muitas coisas e ainda não obedece da palavra, né? Então pede para Deus força, capacidade, coragem aí para praticar tudo que Deus já te mostrou, que você já conhece da palavra. E se você é uma pessoa como eu, há um tempo atrás, que desconhecia, busque conhecer, pegue uma Bíblia, comece a ler, ore a palavra de Deus e peça para Deus falar contigo para que você comece a colocar na tua vida esses princípios de Deus, esses princípios da palavra de Deus, para que você veja a tua vida ser transformada. E como a mensagem fala, né, a palavra de Deus, ela é infalível. Ela é infalível se nós conhecermos e praticarmos. Então, não importa a situação que nós estamos vivendo, a circunstância que nós estamos vivendo, o tamanho do problema que se coloca diante de nós, se a gente buscar conhecer a palavra de Deus e aplicar o que Deus pede, a gente vai ter sucesso. A gente vai ter a vitória, porque Deus, ele é infalível na sua palavra. Então eu gostaria de compartilhar com todos vocês nessa noite um pouco dessa mensagem e dar um testemunho um pouco junto também da mudança e da transformação que Deus fez na minha vida, não só na minha vida, mas na minha família também, com a palavra de Deus, com nós conhecermos e praticarmos a palavra. Então que Deus abençoe a todos e que todos alcancem aí essa vitória de experimentar um pouco do que é viver a palavra de Deus.